Sejam bem-vindos. Como o pastor Ricardo falou, esse é o nosso culto de escola dominical. É um culto para o ensino, e o ensino é muito importante. Tudo que está escrito na palavra de Deus é importante, e a gente não pode fazer restrição a nada. Quando uma criança vai para a mesa e ela diz para o pai: eu não quero feijão, eu não quero verdura, eu só quero carne. Você acha que isso é sabedoria? Não, o pai tem que intervir e tem que dizer: você vai comer porque é importante. Assim também na igreja, a gente não pode dizer: eu só gosto do mover, eu só gosto do louvor. Não, você tem que acolher tudo que está lá, é para o nosso ensino, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem-estar. Deus não ia ocupar espaço nas Escrituras para indicar coisas que não são importantes. Cada um tem o seu lugar. E o ensino, irmãos, ele tem uma importância muito grande. O ensino, muitas vezes, ele não chama a atenção como o mover. Às vezes as pessoas gostam mais de culto onde o espetacular, onde o extraordinário está acontecendo. E quando eu falo espetacular e extraordinário, eu estou dizendo no campo das emoções, dos sentimentos, da tua visão. Porque o ensino, ele é extraordinário, ele é espetacular, mas não tem muita emoção envolvida, não. Amém? É uma questão mais de valorização e de você poder acolher aquilo. É interessante que Jesus deu mais ênfase ao que ele ensinava do que ao que ele fazia. Jesus, ele não mencionou, por exemplo, o toque da mão dele. Você não vai ver em nenhum lugar Jesus chamando a atenção para o toque da mão dele. E olha que o toque da mão dele era poderoso. Porque se as vestes dele pôde curar, mas ele nunca chamou a atenção, nem para ninguém ficar tocando nas vestes, nem ele tocando pessoas. Ele não dizia, por exemplo, se eu tocar vocês, ele não dizia. Mas ele dizia: se vocês ouvirem as minhas palavras e colocarem em prática. Ele sempre relacionou o funcionamento não a um toque, mas o ouvir a palavra e colocar em prática. A nossa geração tem um comportamento um pouco leviano, e ela não quer se dar ao trabalho de ouvir, de meditar. Ela quer um toque, ela quer uma coisa que não exija de você nada, que você só recebe. Mas não é assim. Deus não precisa se atualizar, porque Deus nunca fica ultrapassado. Amém? Na verdade, por melhor que seja o ritmo do teu aperfeiçoamento, você ainda está desatualizado com respeito a Deus. Há muito campo para a gente avançar. Amém? Então, goste do ensino, busque o ensino, porque o ensino vai te dar base para as outras coisas, inclusive o mover do Espírito, que é tão importante. Porque a Bíblia diz: quando nos reunimos, um tem doutrina, outro revelação. Amém? Diga, ambas são importantes. Doutrina, revelação. Ou seja, no culto é para acontecer de tudo o que está estabelecido na palavra. Como essas coisas vão acontecer? Primeiro, você precisa ter a base do ensino, porque o ensino vai te dar a fé, né? Vai ser estabelecida, aguçada, levantada. O ensino também te dará domínio no conhecimento, que trará segurança para você se mover. Amém? Também desperta a expectativa, porque se você conhece, então você tem expectativa. É muito importante. Você precisa amar o ensino. Amém? Eu estou crendo que Deus vai fazer um movimento nas nossas escolas dominicais, e que nós vamos ter esse culto tão bem frequentado como do domingo à noite, porque não é um bom sinal as pessoas não valorizarem o ensino. E por mais que você diga: eu já fiz o rema, já fiz escola de ministro,
Esse é maná de ontem. A gente precisa do maná de hoje. A gente precisa do pão diário. Amém? Quem já fez rema, escola de ministro, é para estar com mais experiência. Isso quer dizer mais responsabilidade e fome. Não, agora eu posso ficar até sem vir os cultos. Não, quanto mais você cresce, mais dependente de Deus você fica. Mais envolvido você fica. Mais participante você se torna. Isso é o aperfeiçoamento. Amém? Então, nesta manhã, eu queria compartilhar um pouco. Eu acredito que vai te abençoar muito. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João 3,16. Nunca despreza um versículo só porque ele é conhecido. Como o pastor disse, traga a sua Bíblia, traga alguma coisa para anotar. Amém? João 3,16. O que diz? Aleluia. A Bíblia diz aqui: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala algo muito poderoso e amplo, mas eu quero me deter a essa questão que Deus deu. Diga comigo: Deus deu. Amém? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu Filho. O apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta. Ele diz: que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Amém? Ele deu o seu Filho. Como não nos dará com Ele todas as coisas? O fato de Deus ter dado Jesus é uma indicação que Ele dá às demais, ou Ele deu às demais. Amém? Diga comigo: Deus deu. Eu não sei como, apesar de estar tão claro aqui o tempo do verbo, Ele deu. Amém? Eu não sei como é na sua cabeça. Muitos de nós, por mais que a gente leu, deu, entende, dará. Amém? Porque muitos cristãos vivem uma fidelidade de Deus para o futuro. É como a gente está vivendo um tempo que está sem provisão nenhuma, sem assistência nenhuma, mas um dia Deus vai fazer alguma coisa. Um dia Deus vai intervir. Um dia Deus vai... E dá a ideia que é Deus que está falhando. Isso é ruim. Essa passividade da gente estar esperando de forma... Eu tenho que encontrar uma palavra mais bonita, porque a que está na minha boca é de forma irresponsável. Mas já disse, não vou atrás de outra não. Amém? Esperando de forma irresponsável, sem fazer nada, sem ser diligente, sem ser um guardião das suas funções. E dá a ideia que é Deus que não está cumprindo as datas. Essa é a mentalidade: Deus dará. Não, a Bíblia diz: Deus deu. Amém? Deus deu. Diga comigo: Deus deu. Isso quer dizer que já deu. Amém? Vai também para 2 Pedro. 2 de Pedro. Aleluia. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Mais uma vez aqui, está chamando a atenção que Deus deu, visto como pelo seu divino poder
nos deu. Olha o tempo do verbo de novo. Não é nos dará, não. É nos deu. E aqui está mais detalhado. Ele nos deu o quê? Tudo, diga tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tanto a vida conhecida como a vida física, natural, piedade, vida espiritual. Nos dois segmentos, Ele já nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. Amém? E tem outros versículos, especificando mais, nos deu vida eterna, nos deu o Espírito. Amém? Tudo já aconteceu. Deus não vai dar, Ele já deu. Amém? A gente precisa entender isso. Ele não vai dar, Ele já deu. Ele deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então tá bom. Já não resta dúvida que Deus deu. Agora, a pergunta é: você tem recebido? Porque o fato dele ter dado não quer dizer que você recebeu. E é aí onde está o problema. E a gente pensa que a falha está na emissão, na verdade está na recepção. Eu não sei quanto a você, eu já comprei algumas coisas, uma delas se destacou. Eu comprei um equipamento na internet, o preço estava bom, fiz aquela compra e descansei. Passou um mês, 2, eu acredito que chegou nos 3 meses e nada de chegar. Então liguei para lá reclamando: olha, fiz a compra, disse, meu senhor, esse equipamento está para voltar para a gente. Porque nós enviamos, a transportadora já foi umas 3 vezes na sua casa. E nunca encontra ninguém. E esse equipamento já foi apresentado como não recebimento. Está voltando aqui para a empresa. Vai ter um estorno no seu cartão e você vai receber de volta o dinheiro. Mas era uma promoção, eu precisava daquilo. Você está comigo? Então eu, com a consciência, né, com aquela empresa, já tinha pegado o nome, já estava cheio de aborrecimento, achando: essa empresa falhou comigo. Na verdade, eu é quem falhei com ela, de não receber. Ela deu, ela enviou. Aquilo veio até a minha porta. Por 3 vezes insistiram na entrega, mas não houve recebimento. E aquilo não pode cumprir seu objetivo. Então a pergunta é: você tem recebido? Amém? Você tem recebido? Eu queria aquilo. Eu tinha expectativa naquilo. Aquilo seria útil. Mas eu não fui responsável na forma de receber. Eu não fiz a minha parte na forma de receber. Então eu tenho certeza que muitas das decepções que há no meio cristão, que Deus não vê, que Deus não faz, que não sei por que Deus não faz nada, eu te digo, não, a culpa, o problema não está no envio, o problema está no recebimento. Ele já deu, Ele deu tudo. Mas a pergunta é: você tem recebido? Você sabe receber? Você sabe o que é necessário para receber? Eu trouxe até um exemplo, ele pode ser fraco, mas eu trouxe, exemplificando aqui, que é um copo com água, aqui é uma seringa, ela está aqui dentro. Amém? Bastante água, dá para encher ela várias vezes. Tem mais água do que essa seringa pode absorver. Ela está dentro dessa situação. Mas não quer dizer que ela está recebendo nada. Você está comigo? Essa é a imagem que eu tenho de muitos cristãos em Deus. Está dentro da provisão, porque Ele já deu tudo que diz respeito à vida. Está dentro da ajuda, está dentro da força, está dentro da graça, está dentro da glória, mas volta para casa do mesmo jeito. Amém? Porque não é o fato que Deus não está dando. É impossível Deus falhar um encontro.
E parece que quem somos fiéis em vir para os cultos, Deus é quem falha em se manifestar. Eu vim para te dizer nesta manhã, a falha está no recebimento. A falha está no receber. Porque Ele já deu tudo que diz respeito à vida. Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu o Espírito. O próprio Jesus diz: Pai, a glória que Tu me deste, eu dei para eles. Temos glória, temos graça, temos a unção. A Bíblia diz: nós possuímos a unção do Santo. A unção que dele recebestes permanece em vós. Essa seringa está envolvida com toda essa realidade, mas sem nada nela. Você está comigo? Sem nenhum recebimento, vazia. Você sabe receber de Deus? Você tem sido responsável em receber de Deus? Porque só o fato de estar no meio, só o fato de estar dentro, não quer dizer que está recebendo alguma coisa. Você está comigo? Para receber tem que ter um movimento, um esforço, uma iniciativa, que faz com que agora aquilo que estava disponível seja absorvido. Você está comigo? Por isso que muitas vezes a gente fala sobre levantar as mãos. Levantar as mãos às vezes é essa sucção da seringa. Amém? Levantar as mãos, se concentrar no que está fazendo, honrar a presença de Deus, não deixando o natural invadir o momento de tua comunhão com Deus. Faz as contas. Pega o dia, 24 horas. E identifica quanto tempo dessas 24 horas você dá para Deus. Que você diz: não, agora não vou fazer isso, não vou assistir, não vou olhar isso, vou para Deus. Faz as contas para ver quanto tempo no dia você dá para Deus. É pouquíssimo. Aí eu considero injusto. No pouco que a gente dá para Deus, a gente ainda está dividindo com outras coisas. Vou orar, aleluia, glória a Deus. Aí, aleluia, glória a Deus. De novo. Tem pessoas que a concorrência é tão grande que se fosse pedir desculpa para Deus era o tempo todo: desculpe, desculpe, com licença, Senhor, com licença, Senhor. Se fosse comigo eu dizia: resolva logo, depois você vem. Estão comigo? Quanto tempo nós damos um culto inteiro a Deus? Aí depois não sabemos. Ah, estou com essa necessidade, estou com esse problema, porque Deus não faz nada. Deus já deu tudo o que diz respeito à vida. Amém? Ele nos amou de uma tal maneira que foi responsável e deu o seu Filho. Onde está o problema? Em receber. Porque no receber, primeiro, eu vou te dar alguns pontos para você observar. No receber, primeiro tem que ter a expectativa com responsabilidade. Amém? Quem é o mais interessado é você. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Você percebe que o que de Deus foi dado precisa da tua participação para entrar? Eu entro, mas ele entra quando? Quando você ouvir e abrir a porta. Eu entro. Se eu entrar, eu vou compartilhar com ele. Ele vai compartilhar o quê? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Vai compartilhar sabedoria, vai compartilhar força, vai compartilhar graça, vai compartilhar glória, vai compartilhar unção, vai compartilhar cura, se for o caso, vai compartilhar provisão. Mas tudo isso é se você receber. Essa forma, de novo, irresponsável de cultuar, que você chega na igreja e fica como essa seringa, né? Vazia. Mas cheguei, estou na igreja, vim para o culto e fica lá no meio. Amém? A palavra está sendo ministrada,
o Espírito está compartilhando, a palavra está procurando um coração sedento, né? O que abre a porta, acolher a palavra com mansidão, é entender aquilo que Deus está procurando de todos os meios trazer para você de forma compreensível. Se você não compreender, a fé não se estabelece. Aquela velha frase, né, que as pessoas vêm para um culto, participam desse barulho do culto, identifica, foi um culto bom, foi um culto fervoroso, chega em casa, alguém pergunta, como foi o culto? E você diz, o culto foi muito bom. E alguém diz, o que você aprendeu? Eu não lembro. Seringa sem ação. Amém? Está no meio, mas não recebe. Está no meio, mas não absorve. A Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Para você receber de Deus, começa primeiro recebendo a palavra sobre o que você está precisando. A forma de Deus nos dar as coisas é através da palavra dEle. A palavra dEle será a semente que vai se transformar naquilo que você quer. Diga para mim, a ajuda de Deus, ela chega na forma de semente. Ela chega na forma de semente, ela chega à palavra. É por isso que a Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ela é poderosa para salvar, para operar vida, para operar o funcionamento. Então, acolher a palavra. O que é acolher a palavra? Eu te digo, em cada culto, Deus tem propósito de fecundar 2 ou 3 palavras no teu coração. Amém? Quem lembra da história do maxixe que eu contei aqui, do pé de maxixe? Plantei porque gosto. Se você tiver um maxixe bem verdinho, um dia quiser me convidar para almoçar, fica a dica. Amém? Plantei um pé de maxixe em casa, todo dia cuidava, quando viajava, ligava para Bebel, Bebel, bote água no maxixe. Amém? E lá estava o pé de maxixe, umas 50 flores. Eu disse, glória a Deus. Já fiquei pensando em quem eu ia convidar para comer aquilo. Aí cai uma, cai outra, cai outra, cai outra. E daqui a pouco, eu acho que daquelas 50, uns 6 se tornou fruto. 50 ou mais, estou dizendo uma média. Só flores, mas elas não se deixaram fecundar. Amém? Elas não permitiram, não aconteceu a fecundação. Ela polinizada? Não foi. Não aconteceu. Então viveu o estágio da primavera, flores, caiu. Não continuou o propósito. 5 ou 6 absorveram a fecundação e saíram daquele processo de flor para fruto. Deus sempre quer fecundar no teu coração 2 ou 3 palavras. Algo que vai virar fruto, algo que vai ter uma manifestação. Você vai ouvir 1 hora de ministração, mas Deus queria a tua atenção. Para que nesse curso do que foi, Ele fecundar aquilo que nós chamamos a palavra rema. Né? Aquela palavra que ganha um destaque, uma atenção. Ela vem como resposta. Eu lembro de um culto que eu estava, eu me via muito pequeno, incapaz, sem condição, e o pastor Vande falou essa palavra no culto de oração na terça-feira. Deus pode fazer você abundar. Ele estava com o dedo dele apontando assim para todo mundo. Deus pode fazer você abundar em toda graça, com o propósito que você tenha sempre em tudo ampla suficiência para superabundar em toda boa obra. Deus pegou uma partezinha daquilo ali, Deus fecundou meu coração e disse, você já pode ter um transporte. Até aquele dia, o meu transporte era uma bicicleta. Olha o que é receber uma fecundação da palavra. Quando terminou, eu levantei os braços e disse, muito obrigado, Pai. E o que eu estava desejando na época era uma moto. Muito obrigado pela minha moto.
Fecundado. Está fechado agora. Eu não cheguei em casa e a moto estava, não. Mas cada vez que passava, eu dizia, obrigado pela minha moto, pai. Amém? Era passar e eu, pá. Por quê? Foi fecundado, aquela palavra do Senhor ganhou forma agora. Não era mais só uma expectativa, como eu queria. Tem crente que a expectativa dele é só a flor. Mas não se permite fecundar. Agora não é mais só flor. Agora o processo da vida começou. Está crescendo. Obrigado, Pai, por minha moto. Te agradeço. E aquilo foi crescendo. Aquela convicção foi crescendo. Aí talvez você diz uma moto, pastor, uma besteira dessa. Que a gente... Eu digo, vá lá no meu tempo. Ver se era besteira. Amém. E um dia saí de casa, porque quando você agora está grávido, absorveu aquela palavra, aquela vida de Deus, Deus é responsável, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Ele te entrega uma palavra e você é um guardião dela, amém? Crie por isso é que falei. Por que eu dizia obrigado por minha moto? Porque eu abracei aquela palavra, Deus pode fazer você abundar. E quando terminou, o Espírito concluiu, você já pode ter um transporte. Não era porque eu tinha condição financeira, mas Deus estava dizendo, você já pode. Eu abracei. E eu lembro que um dia fui para o trabalho, meu transporte era um ônibus. Quando eu desci do ônibus, aquela instrução, vá lá no lugar aonde vende moto. Eu só fui pegar o próximo que vinha, subi. E fui. Não tinha o recurso. Fiz a minha parte, comecei a guardar, mas era naquele tempo da inflação de 80%, 90%. Eu ia no banco primeiro, aí tirava o extrato, tinha aumentado um tantão, graças a Deus, agora dá. Aí ia lá, quando chegava, o cara disse, isso aí foi a semana passada, já agora é outra coisa. Amém? Era nessa época. Quando eu cheguei lá, mesmo com todas essas limitações, que eu já tinha ido lá uns 2 meses, toda sexta eu ia. Mas nesse dia eu fui debaixo de uma instrução. Nesse dia tinha um guiar da parte de Deus. E quando eu cheguei lá, alguém gritou, irmão Beto, era como eu era conhecido. Está procurando o quê? Eu digo, não, estou dando uma olhadinha, né? Porque você é uma palavrinha humilde, né? Sem ousadia, estou dando só uma olhadinha. Eu até te corrijo, não use mais essas pequenininhas não. Vim olhar, você é filho de Deus, eu vim olhar. Não use essas expressões diminutivas não, você é filho de Deus. Mas eu vim dar uma olhadinha. Ele disse, eu tenho a sua moto. Eu tenho a sua moto. Na época eu estava procurando uma 82, era o que meu dinheiro poderia. Eu disse, que ano é? Ele disse, é 90. Está fora da realidade. Mas venha para cá, rapaz. Eu sei que, encurtando a história, irmãos, eu voltei para casa naquele dia, naquela moto que eu confessei. Eu voltei naquele dia para naquela moto, que o Senhor, naquele culto de oração, disse, você já pode ter. E eu fui fecundado na fé. Eu abracei aquilo. Não era uma realidade física, mas agora era uma realidade dentro de mim. Obrigado, Pai. O que eu fiz? Diga, recebeu. Olha o que diz Marcos 11. Eu não tenho dúvida que a razão das respostas que você não tem recebido, que você não tem sido assistido por ela, é porque você não sabe receber. Você não tem sido responsável em receber. E começa com a forma irresponsável. Eu já disse várias vezes, agora eu já vou dizer direto agora. Pela forma irresponsável com que se escuta a palavra de Deus. Com a forma superficial que participa do culto. Mas como um religioso que cumpre a obrigação de estar no meio, de estar dentro. Foi para a igreja? Fui. Estava lá na igreja. Mas não sei por que eu vou para a igreja e não recebo nada. Eu estou dizendo por que você não recebe.
Ah, eu vou para a igreja, mas nada acontece comigo. Ah, me converti já faz mais de 3 anos, mas minha vida continua a mesma. Não é porque Deus não tem plano na sua vida, não é porque Deus não tem dado para você, é porque você não tem recebido. Você está comigo? Então Marcos 11, versículo 24, diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede o quê? Crede que recebestes. A minha Bíblia fala nesse tempo: crede que recebestes, e assim será com você. Amém? Crer que recebeu, e assim será com você. Essa é a forma bíblica, essa é a maneira da fé administrar a sua resposta a Deus. Lembra de Tomé, que exigiu uma comprovação física para ele poder aceitar ou ele poder receber como verdade? Chegaram para ele com uma palavra dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Ele disse: de modo nenhum eu aceitarei, se eu não tocar nele. Isso é a forma correta de receber? Não. De modo nenhum eu aceitarei, se eu não ver com os meus olhos e não tocar com a minha mão. Ou seja, eu quero que ele satisfaça o natural, os 5 sentidos. Ver com os olhos, tocar com a mão. Eu vou te dizer, irmãos, esse tipo de procedimento não funciona com Deus. Quando Jesus veio, em outro momento, disse: Tomé, vem aqui, toca em mim. E me parece que nem concretizou, porque ele se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: olha, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados, ou seja, vai dar certo com aqueles que não vão ver, mas vão receber, só por antecipação. Escuta a palavra, recebe, e aquilo é realidade para você, mesmo que não está ainda na dimensão física. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Amém? Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Vai lá para Romanos capítulo 4. A gente precisa ministrar, e eu até exorto, os ministros, os pastores, quando a gente for ministrar, não se comporte como quem está ministrando para ex-alunos do Rema que sabe tudo. Tem novos convertidos, tem pessoas que não conhecem esses textos que são tão normais para a gente. Tem pessoas que não sabem nem que eles existem na Bíblia. Então, nos nossos cultos é bom a gente ir para o beabá mesmo, porque a gente tem todas as faixas etárias. Esse versículo é muito conhecido, mas tem pessoas que nunca leram. Então, Romanos capítulo 4, versículo 17, olha o que diz. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Amém? Ou as coisas que não existem. Amém? Chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Isso é fé. Amém? Olha de novo, Jesus foi para uma figueira para ver se nela encontrava fruto.
E havia um anúncio falho ali, porque ela tinha folhas e dava a entender que tinha fruto, mas ela negou o fruto, só tinha folhas. E Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. O que aconteceu? Aconteceu nada no natural. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama a existência as coisas que não existem. Ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram isto e não tiveram nenhuma reação. Foram e no outro dia, diga no outro dia, eles voltaram, e quando eles viram a figueira murcha, eles ficaram impressionados. E eles disseram: Senhor, Senhor, a figueira que tu amaldiçoou secou. Eles estavam surpresos. Jesus estava surpreso? Não, porque fé chama as coisas que não são como se já fosse. Ou seja, Jesus já sabia daquilo no dia anterior. Jesus já sabia daquele fim no dia que ele falou. Mesmo que a manifestação só veio depois. É assim que se recebe de Deus. Então a maioria dos cristãos ouve uma promessa e ainda tem o comportamento de Tomé. Eu sei que Deus disse, mas eu só acredito quando eu ver. Eu digo: infelizmente, você não está sabendo receber. Provavelmente você não vai receber, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. E o que é fé? É essa capacidade de aceitar a palavra de Deus como verdade, mesmo antes de qualquer manifestação física, antes de qualquer sinal no natural. A forma de receber exige fé. Sem fé não recebe nada de Deus. Vamos lá, é outro texto importante para você ler. Tiago capítulo 1, abre lá, todos abrem. Abrir a Bíblia, irmãos, é um mecanismo que abre o teu coração. Porque é diligência, é esforço. Eu não gosto muito, não. Apesar do meu corpo gostar, mas eu não vim aqui para agradar meu corpo. O corpo no culto é para ser apresentado em sacrifício vivo. Se você trabalha para meu corpinho, eu deixo ele bem acomodadozinho. Eu não levanto a mão, pastor, porque eu tenho cuidado com o meu corpinho para não cansar ele. Eu digo que se você tem cuidado com o seu corpinho, eu digo provavelmente, irmão, seu espírito está fechado, não vai receber nada. O corpinho é para você apresentar ele em sacrifício. Se ele estiver como menino mal criado, você se ajoelha para dizer: quem você veio aqui para sacrifício. Ah, mas ainda está, então você bota a face no chão. Até ele parar de estribuchar. Mas se ele já é comportadozinho e você cultua e sem ele atrapalhar nada, você pode ficar até deitado. Porque não é a posição, mas é como o teu corpo está submisso para o culto, para a palavra. Então, abrir a Bíblia, muitas vezes a gente encontra uma posição confortável na cadeira e diz: não, eu olho em casa, porque eu não quero cansar o meu corpinho abrindo a Bíblia. Eu digo: isso pode manter teu coração fechado, e o que está sendo dito você não absorve nada. Diligência, esforço, dedicação é o que faz as coisas espiritualmente serem possíveis. Disse uma referência, vai lá e procura. Isso aqui, ó, está também a seringa sendo enchendo. Só o fato de estar com essa diligência aqui querendo achar, ou mesmo escrevendo, tudo isso é uma evidência que você está valorizando o que ouviu, ao ponto de estar fazendo alguma coisa com aquilo. E é impossível, quando você dá valor ao que você ouviu, aquilo não ficar em você. Pelo menos o cheiro fica. Estão comigo? Nós vamos lá. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Todos abram a sua Bíblia e leiam. Se porém algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Observe se há dificuldade em Deus dar. Não, dá liberalmente. Não há dificuldade em Deus dar, o problema está no receber. Aí ele diz assim: dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Agora, porém, peça com fé. É a condição. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha essa pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Que pessoa? De ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Então a Bíblia está dizendo aqui, Deus dá liberalmente, mas como é que você tem que pedir? Com fé, em nada duvidando, porque se duvida, não receberá do Senhor nada. Então se a conclusão, que a gente está chegando, é que Deus já deu tudo, mas as pessoas estão saindo vazias, ou que Deus deu não se encontra nas pessoas. Ele nos deu vida, é para a gente ter vida, e ter vida não é só estar respirando, não. Vida é brilho no olho, vida é cabeça erguida, vida é ânimo, vida é força, vida é esperança. Estão comigo? Quantos lembram da plantinha de mamãe? Mamãe dizia: menino, coloca essa planta para fora que ela está morrendo. Como é que ela sabe que ela estava morrendo? As folhinhas tudo tristes. Ela sabia, pelaquela tristeza, esse pé de planta está morrendo. Aí a gente colocava aquela planta no sol. Depois ela dizia: traga para dentro. Graças a Deus não morreu não, está viva. Por quê? Folhinha tudo para cima. Amém? As folhinhas denunciam se está morrendo ou se está vivendo. Quando um crente, irmão, chega com os ombros assim para baixo, ó, folhinha para baixo, vá para o sol, você está morrendo. Amém? E para o sol muitas vezes é: Pai, eu estou aqui. Levanta as mãos, abre a boca, reconhece a presença, o sol da justiça. Você existe, você está comigo, você me ama, e a vitamina D começa a te alcançar. Daqui a pouco você termina o culto. Que alegria é essa? Folhinha para cima. Que força é essa? É assim, Ele nos deu vida. Vida é essa animação, essa ousadia. É um problema chegar e não tirar o teu entusiasmo. É uma circunstância vir para você e você diz: eu estou vendo, eu a reconheço, mas não vai ser o meu fim. E você contorna e vai embora. Isso é vida. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Liberalmente Ele dá. Aonde está o problema? Receber. Ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu te asseguro hoje, o problema da escassez, da falta, é porque a gente tem desperdiçado a forma de receber. Eu finalizo assim, quero que a palavra seja curta, porque quando é curta você fica dizendo: coisa boa, queria mais. Aí você vai agora tirar da meditação. Tem um lado aqui que a gente precisa ver. Como é que está a nossa confissão? Depois que eu ouvi essa pregação, eu fiquei observando a mim mesmo. Cuidado, para você não ficar acomodado numa confissão religiosa. O que é uma confissão religiosa? É um cacueto espiritual. Amém? Que você só repete. Eu estou fiscalizando a mim mesmo. Eu confesso muito a palavra. Mas eu estou percebendo que algumas dessas confissões estão virando hábitos desvinculados de uma revelação. Você só repete como papagaio: Deus está comigo. Mas não tem
uma fé, não tem uma crença, não tem uma palavra inspirando essa fala. É só aquela repetição tradicional. Ah, Deus é tudo na minha vida. Mas não está tocando força em você. A palavra que você acolheu, ela tem que ser vista nos teus lábios. Ou então, não acolheu. Aí a gente escuta uma promessa, fica emocionado no dia que Deus falou, fala um pouquinho ainda daquilo que Deus falou naquele dia, mas depois aquilo não se encontra mais nos nossos lábios. A gente tem que manter a nossa confissão. Se tem algo de Deus que você está crendo para receber, isso tem que estar nos teus lábios, não pode estar lá no teu guarda-roupa não. Se não está diante dos teus olhos, não está diante da tua atenção, eu te digo, você não está operando fé para receber, mesmo Deus tendo falado, mesmo Deus tendo aquilo para você. Muitas vezes nós atrasamos uma coisa que era para esse ano, só vai acontecer o ano que vem. Não é porque Deus tinha para o ano que vem, não, é porque você não foi diligente em confessar aquela promessa. Amém? Como tem sido a tua responsabilidade em confessar a palavra? Que palavra? Falar a palavra de Deus é bom de toda forma, mas quando você tem esse compromisso de Deus te comunicar algo e você pegar aquilo e ser um guardião daquilo confessando. Se você está, por exemplo, vivendo um problema de crise financeira, não é ir para outra pessoa dizer, quando tu orou, tu usou qual versículo? Não, tem que vir de Deus. Você pode até usar aqueles versículos, mas colocando diante do Senhor, e deixa Ele escolher qual é o que Ele vai usar para você, para fecundar a tua fé. E você se expõe diante do Senhor, Pai, tua palavra diz que há de suprir para cada uma das minhas necessidades. Pai, a tua palavra diz, fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado. Pai, a tua palavra diz, e vai citando os versículos. Desses versículos que você está falando, Deus vai selecionar um e vai fecundar a tua fé. E é aquele que agora tem que estar diante dos teus lábios. Pai, você disse, naquele dia na oração, você disse isso, e você fala aquilo. Não é mais porque o irmão disse e deu certo, não é mais porque o pastor disse que esse versículo é bonito, é porque Deus fecundou o teu coração com aquela revelação. E se aquela revelação for mantida nos teus lábios, eu te digo, vai chegar o dia que você vai acordar e Deus vai te conduzir à manifestação, porque a palavra é assim, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será com você. Aquilo que você creu que recebeu, vai estar diante dos teus lábios com uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Digo, o problema não está em Deus dar. Ele já deu tudo, que diz respeito à vida e à piedade. Nós estamos dentro, porque estamos na igreja, participamos do culto, não é suficiente, você precisa acolher. E agora, você tem. Tão quanto aqui, você tem aqui. Se fosse Janduí, ia te dar uma... Amém. Vamos ficar em pé. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados,
Vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.